por Lucas, capítulo 17, acerca dos escândalos, do perdão, do poder da fé e dos servos inúteis. Ele disse aos discípulos: é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele porque melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma molha fora e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela nos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga: chega-te e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes: prepara-me a ceia e cinge-te, e serve-me até que tenha comido e bebido, depois comerás e beberás tu? Porventura dá graças ao teu servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu-se aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Interrogando pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, não o vereis. E dir-vos-ão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vedes nem os sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las, e da mesma sorte que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló: qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E respondendo disse-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Lemos até aqui. Amém. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele, antes de se manifestar nesta terra, todo o livro da lei, irmãos, se nós olharmos para todo o Antigo Testamento, tudo já apontava para o Senhor Jesus.
Até mesmo aquela passagem, irmãos, entre Adão e Eva ali no Éden, glória ao nome santo do Senhor, quando é dito que, aleluia, a mulher esmagaria a cabeça da serpente. O Senhor nunca, irmãos, teve um plano B. O plano do Senhor sempre foi único, mas Deus opera no tempo de uma maneira que às vezes a nossa mente, o nosso raciocínio, a nossa maneira de calcular não consegue acompanhar. Mas a verdade, irmãos, é que o plano de Deus está traçado antes da fundação do mundo. Antes de tudo ser gerado pela força da sua palavra, Deus já tinha um plano estabelecido, aleluia, arquitetado e sendo executado a cada dia pela força do seu poder, porque Ele coloca a sua palavra acima do seu nome, e é pela força da palavra que tudo começa a ser construído, é pela palavra que tudo se constrói na nossa vida, foi pela palavra que os céus e a terra foram criados, que o universo foi formado, e o mundo, mediante aquilo que é aparente, aquilo que os nossos olhos podem ver, mas também o firmamento, mediante aquilo que os nossos olhos não podem enxergar. E ele foi gerado, irmãos, no ventre de Maria, sendo anunciado pelo anjo Gabriel a ela que ela daria à luz a um filho, e esse viria para remir as nações, viria com vara de ferro para governar o universo. Mas todos que ouviam essa profecia achavam que o Senhor Jesus construiria um reino nesta terra, que Ele assumiria uma posição de um grande rei sobre este mundo, que Ele formaria um exército para guerrear contra Roma e contra os exércitos que eram contra ali os planos do Criador. Mas não foi assim que aconteceu, irmãos. Ele veio para formar, mostrar o seu amor no caminho do sofrimento, no caminho da luta, do choro, da reprovação, porque a palavra diz que Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Ele foi rejeitado pela sua própria família. A Irmandade fica na comunhão, porque essa palavra hoje ela precisa atingir lugares profundos do nosso coração. Nós precisamos sair daqui hoje transformados pela força da palavra, porque o tempo vai passando, irmãos, e na medida que o tempo passa, a palavra vai perdendo peso no nosso coração, a palavra vai perdendo efeito dentro da nossa alma. Mas saiba, irmãos, que o plano de Deus está de pé. As promessas do Criador, elas seguem sendo cumpridas, porque tudo que Ele prometeu e falou pela própria boca de Jesus Cristo vai ter o seu fiel cumprimento. Um dia esse mundo se enrolará como um pano velho, e todos aqueles que tiveram os seus vestidos lavados pelo sangue do Cordeiro terão a condição de serem chamados, e quando ouvirdes a voz do Criador, para assumirem a possessão do reino da glória de Deus. E sabemos, irmãos, que o tempo da estada de Jesus nesta terra foi curto. 30 anos se batiza, com 33 acontece a sua crucificação. Ele não podia perder tempo naquilo que Ele veio realizar nesta vida. É tanto que quando Ele sai do batismo de João, Ele é levado, irmãos, em espírito ao deserto. E 40 dias Ele jejua, e naquele jejuar Ele é tentado pelo adversário, porque o mal sabia que alguma coisa estava acontecendo, mas não foi dado a Ele acesso aos planos que Deus tinha para a terra. E Deus manda dizer: tem coisas que Deus não vai te dizer, porque a obra que Ele está projetando na tua vida, Ele está escondendo do olhar do teu inimigo, porque Ele está ao teu redor, irmãos, buscando uma oportunidade para tentar atrapalhar os projetos divinos, para que a promessa de Deus não se cumpra neste tempo. Mas Deus, irmão, Ele sabe trabalhar, Ele sabe como se apresentar na nossa vida, para operar aquilo que os nossos olhos ainda que não vejam, e ainda que a nossa mente não compreenda, mas saiba que as potentes mãos do Criador, ainda hoje neste tempo, trabalham a favor dos seus escolhidos. Irmãos, e nesse capítulo, ele tem uma conversa com os discípulos, porque, irmãos, Ele escolheu 12, ainda que dos 12 Ele disse assim um dia: eu não escolhi vós a 12, e um de vós é um demônio. Ele sabia que Judas haveria de o trair, irmão, sabia, ele já tinha essa consciência, mas perceba que até o último momento, quando ele participa da última ceia, ele faz questão de avisar: aquele que colocou